E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o presidente da Câmara, Hugo Mota, mudou o combinado com o governo ao pautar a derrubada do aumento do IOF. Haddad também disse que aguarda um telefonema de Hugo Mota para receber explicações sobre a quebra do acordo. O que nós não sabemos é a razão pela qual mudou o encaminhamento que tinha sido anunciado no domingo. Estou aguardando um retorno de uma ligação que eu fiz para ele. Quando? Semana passada. Eu fiz uma ligação, estou aguardando o retorno. Tem que ficar à vontade também. Está aguardando a ligação, gente. Mas olha só que curioso, porque a fala do ministro de hoje, ela se contrapõe ao que o próprio ministro declarou na semana passada. Até o Silvio, a gente estava comentando dessa entrevista que o Haddad concedeu à Folha. Nessa entrevista, o ministro da Fazenda declarou que não ligou para o Hugo Mota depois que ele decidiu pautar a tese, o tema da derrubada do IOF pelo Congresso. Haddad disse também que a aprovação do aumento parcial do IOF e o corte de 15 bilhões de reais em benefícios tributários são cruciais para o cumprimento da meta fiscal de déficit zero em 2025. Mais do que falar do futuro, eu estou falando do que eu já fiz como ministro da Fazenda em 2024. As nossas medidas não foram aprovadas e ainda assim nós buscamos o melhor resultado possível para o país. E aí, Caute, o ministro da Fazenda está chateado porque ainda não recebeu a ligação do presidente da Câmara, Hugo Mota, para se justificar por que ele colocou em votação a derrubada do IOF. Quase um namorado, né, que foi constrangido, né, um namorado traído, né, e precisa ter um mínimo de retorno. Tá ridículo. Esse é o ministro da Fazenda do Brasil. Esse é o ministro da Fazenda da 10ª maior economia do mundo. É o cara mais inteligente que o PT tem. Imagina os outros, como são. Para quem tem ministros da Fazenda como esse, para que oposição? Eles fazem tudo sozinhos. Voltou das férias mais cansado. E também mais delirante nesse caso, né? Claramente. Não, primeiramente, vamos dar um limite ao ridículo. Ministro Haddad, eu sei que vocês do PT não têm muita prática com as contas, né? Que esse negócio de contabilidade é quase um complô neoliberal, mas só queria lhe lembrar, ministro Haddad, que no ano passado, só no ano passado, o custo dos super salários apenas do judiciário, não vou nem entrar no poder dos outros poderes, só do judiciário custaram aos cofres públicos 10,5 bilhões de reais. Inclusive, temos até um gráfico sobre isso, só no ano passado. Então, ao invés de tentar enfiar a mão na carteira dos brasileiros, tentando caçar mais impostos com esse aumento do IOF, por que não começar a cortar, por exemplo, esses privilégios escandalosos de quem ganha, em média, 65 mil reais por mês, sendo que o teto é de apenas entre aspas, né? 45 mil reais por mês. Então, do que estamos falando? Primeiro ponto. Ponto número 2. Do ponto de vista agora a gente pode começar a cortar também a aviãozinho da FAB, né? Que leva ministros ou membros do STF ou presidente da Câmara até para Portugal. Mas como é possível, ministro Haddad, que o seu governo, desde que o senhor chegou lá no Ministério da Fazenda, em todos os anos do seu mandato, aumentou em média a arrecadação, ou seja, quanto o governo tunga dos brasileiros? 10% ao ano. Todos os anos. Nem em caso de guerra um país consegue aumentar a arrecadação em 10% em média ao ano. O negócio é uma proeza, mas a maior proeza é que eles conseguiram, mesmo tungando cada vez mais dos brasileiros, fechar todos os anos as contas no vermelho. E nisso tudo conseguiram indispor o Congresso. Os caras são tão ruins que conseguem aumentar a arrecadação, gastar ainda mais, e o Congresso ainda fica bravo. Só falta dar pirueta nisso tudo. E eles têm que fazer o quê? Tem que pedir, chorando, para o STF, já que o Congresso não quer mais aprovar impostos, porque depois eles vão ter que voltar para suas bases e tomar sonoras vaias. Fazer o quê? Vão chorando para o STF, pedindo um apito amigo para que eles imponham para o contribuinte brasileiro mais impostos. O conceito de no taxation without representation, que é a base de uma democracia desde o ano 1000, desde a Revolução da Inglaterra, do ano 1000,
No Brasil, não vale, porque claramente é um viés neoliberal, um viés bolsonarista, que por aqui não vale. O controle do legislativo em cima do executivo, especialmente na parte tributária, não vale. Então, assim, só para terminar, Paulo, o governo Lula nunca decepciona, né? Nunca. Do seu governo, a gente sempre espera o ruim e ele entrega o pior. A única coisa que a gente pode falar, de forma muito sóbria, é pega fogo, cabaré. Pega fogo, porque assim, o Supremo, ele vai acatar esse pedido do governo e o Congresso vai responder em pé de guerra. Então não vemos a hora que o Supremo decida acatar esse pedido e vamos ver qual será a resposta daqui 1 ano e meio nós vemos nas urnas. Boa sorte para quem fica.